Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá na Obra. Eu sou Felipe Valentim. Por aqui a gente conversa sobre o universo da construção civil. E hoje o nosso tema é impermeabilização de obra. Um detalhe que, se você não investir direito, pode trazer um prejuízo danado para o seu bolso. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui no Tá na Obra o engenheiro civil e representante comercial da Itatiunga, Augusto Figueiredo. Augusto, seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. Para a gente começar, quais são os problemas mais comuns causados pela falta de impermeabilização na obra? Felipe, eu acredito que seja patologias que levam a, desde problemas de saúde, a infiltrações, a desagregação de estrutura, da argamassa de reboco, a fragilidade da estrutura, entre outros. E custo, muito custo. E para quem está acompanhando a gente, quais são os sinais, os sintomas que o dono de casa, dona de casa tem que ficar atento de que pode existir ali um problema pela falta de impermeabilização? Primeiro, ficar atento a manchas. Primeiro, observar manchas no teto, manchas na parede, no rodapé, pisos molhados sem ter nenhuma torneira aberta, sem ter nenhum vazamento. Observar tanto a parte interna quanto a parte externa da casa. Até uma característica maior que eu chamo a atenção disso é a salinidade, que é tão comum, conhecida como salinidade aqui no Nordeste, que é aquele pozinho branco que fica residual, fica começando a aparecer e estufando as paredes. Aquilo é um sinal claro que tua impermeabilização não foi bem feita. Então é uma dor de cabeça, porque quando você começa a pensar naquela parede que você projetou com todo carinho, isso, com todo cuidado, investiu. Custo, dinheiro, muito. E quando começa, vamos falar popularmente como a gente diz aqui no Nordeste, fofar, isso, começa a aparecer aquele famoso salitre. Isso. O que fazer? Primeira coisa, a dona de casa ela não tem ideia do que é aquilo ali, mas é um problema que já vem desde baixo, tá na fundação. As pessoas dizem, não, porque tá na areia, tá no composto que eu fiz a parede, não tem nada a ver com aquilo. Tá na fundação. Primeira coisa, procurar um profissional que saiba o que está fazendo. Segundo, ir numa casa de materiais de construção em busca de produtos específicos para impermeabilização. No caso, recuperar uma estrutura, recuperar uma parede, ver qual é a possibilidade melhor e mais duradoura para resolver. Te puxando aí na tua memória todos esses seus anos de experiência de trabalho, você já viu muita gente tentando aí saídas para resolver problema de falta de investimento na impermeabilização do início? E o que você já ouviu falar sobre isso? Rapaz, olha, de paliativos, as pessoas costumam usar quase de tudo. E tem algo bem cultural também, sabe, Felipe? Tem muita gente que acha que só adicionar mais cimento vai resolver. E nunca vai resolver se você adicionar só mais cimento. Tem pessoas que acham que se retirar aquele material desagregado, que já está descamado, que já está solto, e colocar um novo reboco vai resolver. Não vai resolver. Tem gente que acha que se eu der uma pintura, acredito que a pintura vai resolver. Não vai resolver. A pintura vai simplesmente inflar, vai receber mais umidade e não vai resolver. Bom, a falta de impermeabilização é um problema no processo construtivo. A impermeabilização é uma fase importantíssima do processo construtivo. Quando ela não é respeitada ao máximo, você começa a receber problemas com o futuro. Basicamente isso. Quem seria o profissional para quem está assistindo, por exemplo, agora e está sonhando com a sua casa própria, vai fazer um investimento como esse? Qual profissional que eu devo procurar nesse momento do projeto da minha casa para saber como é que vai ser feito esse processo de impermeabilização e se ele está sendo feito da forma correta? Um engenheiro civil. Um engenheiro, um técnico primeiramente e um engenheiro posteriormente. Primeiro para servir como orientação. Vai ser feito toda uma análise das necessidades
E o engenheiro ele vai poder diagnosticar quais são os materiais mais cabíveis para isso. O engenheiro civil sempre. Tem que fazer análise de solo antes de você construir a casa para evitar esse problema. É importantíssimo fazer análise de solo, principalmente se for um terreno que já foi oriundo de alagadiço, se foi oriundo ou se precisa levantar a altura do terreno, se precisa levar uma camada superior para fazer com que ele não tenha abordagens depois de acúmulo de chuva, acúmulo de resíduos de outros líquidos provenientes do subsolo. Obrigatoriamente, é muito importante. Eu moro em Campina Grande, para quem não sabe, e lá eu já ouvi muita gente dizer que Campina foi construída, boa parte da cidade, em um terreno de massapê. E por isso que vários locais da cidade alagam, tem muito essa questão do salitre também por lá. Isso tem a ver com esse solo massapê? Isso procede? Na verdade, assim, no caso, não procede por uma história. No passado, é até histórico entender isso, o salitre ele sempre existiu. Se nós nunca impermeabilizamos uma área, o salitre ele vai existir. É uma reação química, é proveniente de uma reação química. É por capilaridade que aquela água sobe. Então, se ela sobe e encontra fatores com que haja reações químicas, sempre vai existir. Campina, como eu conheço bem, ela está em cima de uma Serra da Borborema. Então, você está recebendo sempre muita umidade, bem diferente do sertão. Tá? Então, ela tem sempre muita área úmida. Chove demais em Campina Grande, por mais que seja belíssima aquela cidade, mas chove. É um clima super agradável. Lembra Garanhuns, lembra Gravatá, lembra Caruaru. Tá? Mas ela sempre vai ter. Isso é uma preocupação muito maior quando vai se construir numa cidade como essa em produtos com maiores tecnologias, como nós trabalhamos, com argamassas poliméricas, com o próprio Salitrex mesmo, que pode ser usado não só como remédio, mas sim como vacina. Uhum. O Salitrex é usado como um produto de assentamento das primeiras 5 ou 6 fiadas de tijolos, porque você está fazendo com que uma argamassa super aditivada proteja cada vez mais tua estrutura. Campina, ela tem particularidades por conta do teor do solo. O solo está sempre mais úmido. Uhum. E por estar sempre mais úmido, é muito mais fácil eu ter impermeabilização, sofrimento com falta de impermeabilização. Hoje, no mercado, a gente tem opções que podem resolver o problema do salitre realmente? De fato, eu conheço um produto que apenas o uso dele resolve definitivamente, né? Que é que quando nós desenvolvemos o Salitrex, a empresa Itatiunga desenvolveu o Salitrex. O Salitrex é um produto que ele de fato resolve, porque ele não é um paliativo, ele é a solução definitiva, ele é um super reboco aditivado que faz com que na retirada de todo o material que está desagregado, ele vai recompor e vai criar uma barreira, um escudo físico que vai proteger. Para quem está acompanhando a gente, ouvindo falar do Salitrex pela primeira vez e aproveitando o seu conhecimento técnico, e muitas vezes até as pessoas me abordam na rua para falar sobre o funcionamento do Salitrex, Felipe, mas precisa colocar outro produto, adiciona cimento? Acho que ele vem pronto, né? O Salitrex é um produto monocomponente, ele já está pronto. Na verdade, ele foi desenvolvido para ser uma solução rápida, eficaz e duradoura. O Salitrex ele só precisa ser homogeneizado. Ele é um produto que vem completo. É um produto que vem em pó. Para quem não conhece, ele só precisa usar a adição de água, a quantidade específica para cada percentual que você vai usar, e ele tem um poder de tamponar. Ele tampona a estrutura, ele faz com que seja recomposto o que foi retirado, seja refeito de uma forma definitiva e já dando acabamento também, ajuda muito no acabamento. E é muito, assim, curioso também que da astúcia da Itatiunga de desenvolver o Salitrex, porque como a gente percebe o resultado, o sucesso do produto que é hoje no mercado, a gente vê que o mercado precisava de uma saída como essa. E foi muito tempo de estudo para conseguir chegar nesse produto. A Itatiunga desenvolveu
levou muito tempo. Eu não fazia parte da empresa até então. Eu conheci o Salitrex como cliente. Eu vi o Salitrex sendo lançado. Hoje, com orgulho que faço parte da empresa. Mas o Salitrex é uma realidade e que o público precisa conhecer ela de perto, como você, como todo mundo está mostrando, como o comercial está mostrando ele. Ele é a única saída de uma recomposição. Eu posso fazer um paliativo de vários paliativos. Existem vários paliativos no mercado, mas o único que resolve definitivamente é o Salitrex. Por quê? Porque ele vira um escudo, ele vira uma parte integrante, ele não é mais um filme nem um paliativo. Basicamente isso. E você falando do início aí da formação, da construção da cidade, que vem bem lá de trás. Isso. Mas se a gente hoje for falar para essa nossa audiência que está pensando em construir, pensando em investir na sua casa própria, hoje também a gente tem várias formas aí de pesquisar quais são os melhores produtos, de você pesquisar os melhores locais para fazer sua construção, e eu acho que o sonhador hoje da casa própria também tem que se munir disso. A informação hoje brota, né? Hoje você tem empresas como a Itatiunga, eu falo da Itatiunga sempre, mas você tem empresas como a Itatiunga que fornecem informações, equipe técnica, visita a obra, que você pode ser cliente da Itatiunga e não sabe que é cliente da Itatiunga. Quer dizer, você tem produtos hoje que têm um desenvolvimento tecnológico muito mais avançado, empresas que vão buscar sempre melhores tecnologias para empregar na construção de novos produtos. Hoje o cliente não é mais um cliente de 20, 30 anos atrás, que buscava apenas a compra de um imóvel. Hoje o cliente ele pesquisa desde a altura da rua, desde o terreno já foi, se já foi um aterro, se não foi um aterro, se é um bairro planejado, se não é um bairro planejado. Hoje existem várias circunstâncias que levam a uma compra melhor, uma construção mais inteligente e com isso buscar menores dores de cabeça, menores problemas para o futuro. E quando você fala aí de menores dores de cabeça, a gente lembra da importância justamente dessa pesquisa. Isso. E, claro, de você investir em produtos de qualidade, sempre prezar por isso, para evitar que depois você tenha que remediar. Então, quando a gente fala aqui de prevenção, é muito disso. Porque o investimento que você faz em um produto de qualidade vai garantir que você não tenha prejuízo depois. Isso. Investir em qualidade sempre. É uma coisa que eu aprendi no decorrer desses anos. O que é, até uma frase também de seu Haroldo que diz que o que é barato o que é barato geralmente não é tão bom. Tem que pensar nisso. A qualidade de um produto ele tem que ser a imagem e o espelho da empresa onde é fabricado, da equipe, do respaldo que a equipe passa para isso. Um produto que tem uma empresa que tem mais de 30 anos, quase 40 anos de mercado, um produto que já está solidificado, um processo construtivo que ele demanda de produtos como esse, obrigatoriamente faz com que o cliente tenha que observar. Não levar sempre em conta só a parte comercial, mas obrigatoriamente a parte técnica e a obrigação técnica para isso. Augusto, a gente tem uma dinâmica que hoje vamos estrear com você aqui no nosso Tá na Obra. Coisa boa. A gente fala sempre quando pedir para a produção trazer aqui, faz parte da nossa dinâmica. É o seguinte, a gente sabe que no mercado, no universo da construção civil, a gente sempre lida com muitos mitos e verdades. O pessoal vai lá, vou colocar isso na minha obra. Seu Zé, meu vizinho, me indicou aquilo. Ele fez lá na casa dele, eu vou fazer na minha também. Então, Augusto, a gente tem aqui um cartão verde para o que é verdade e um cartão vermelho para o que é mentira. Vou fazer as perguntas sobre esses mitos que a gente escuta por aí. Certo. E você utiliza esses cartões para me contar se é mito ou verdade. Tá certo. Para a gente começar, usar cola branca ou açúcar dentro da argamassa ajuda a impermeabilizar? É mito, é mentira. Não ajuda. Na verdade, a cola branca, ela em contato com o cimento, em contato com a água, ela vai se tornar água, ela vai acabar, a base de PVA, então assim, não tem solução nenhuma, não está aderindo a nada, nem vai melhorar em nada. O açúcar é uma gordura.
Essa gordura vai ajudar em algum momento a fazer com que e por momentos bem pequenos, fazer com que a argamassa não dê a pega rápida. Basicamente só isso. É mito. Vamos para a próxima questão aqui do nosso Mito ou Verdade do podcast Tá na Obra. Colocar cerâmica em um local com infiltração resolve o problema? É mito. É mentira. Na verdade, não resolve. Na verdade, esteticamente pode fazer com que crie um grande band-aid em cima de um problema. Vai virar uma cobertura, uma grande manta que vai se tornar, com dias ou com anos, algo bem desprezível. Vai ser um custo muito maior, o custo de adquirir a cerâmica, compra da cerâmica, argamassa, colante, mão de obra para colocar a cerâmica, mas o problema sempre vai existir, sempre vai estar ali por trás, e ele vai deixar, e vai acender, e vai começar a manchar a cerâmica, o tardós da cerâmica vai ser contaminado, e o esmalte da cerâmica vai escurecer, com o tempo a cerâmica vai acabar sendo descolada. Basicamente isso. Augusto, eu já vi até uns conhecidos me falaram uma vez sobre uma possibilidade que era colocar uma cerâmica no meio da parede, depois revestir ela com o cimento e depois colocar outra cerâmica por fora. Pela sua explicação, eu acredito que é aquele negócio. Vai ter esse problema, ele vai ser adiado, empurrado lá para frente, mas em algum momento ele vai surgir? Vai surgir de todo jeito. Enquanto não houver uma solução definitiva, enquanto não conseguir tamponar ou resolver a salinidade ou o problema de infiltração, vai virar um sanduíche de cerâmicas, vai virar um sanduíche de produtos, e esses produtos vão ser sempre contaminados. Eu já vi situações muito parecidas. Eu fui morar numa casa de ferreiro espeto de pau, fui morar numa casa onde o dono da casa anterior, ele botou, e eu descobri isso porque eu tive que demolir uma parede, botou a cerâmica, assentou uma cerâmica, depois ele botou mais massa, depois ele botou outra cerâmica, e depois em cima dessa cerâmica ele botou uma massa acrílica, achando que esse sanduíche de massa, sanduíche de produtos fosse resolver. Depois de 4 anos, a umidade subiu, acendeu, passou por cima da cerâmica, que era de 30 centímetros, e mostrou que estava ali. Com o tempo, a cerâmica começou a estufar, e a parede ficou deformada, tivemos mais custo para resolver. E fora o risco, né? Assim, não é só estético, mas acredito que uma parede dessa forma, ela pode... A tendência por capilaridade chega no máximo a 1,5 metro. Mas o grande problema, Felipe, em uma estrutura de concreto, é quando a estrutura armada, quer dizer, o aço dentro a ferragem dentro da estrutura recebe essa contaminação. Vira uma reação, a estrutura metálica começa a deformar, e aí sim, você perde durabilidade, perde resistência, facunda outros problemas, quer dizer, aí são patologias bem mais específicas da área estrutural, fazendo com que pilares sejam comprometidos, fundações sejam comprometidas, aí remete àquele ponto que a gente estava conversando, a importância da impermeabilização, do conceito de impermeabilização desde o início da obra. Toda a fundação da obra ela tem que ser envelopada. Esse envelopamento de fundação faz com que a resistência das peças, ora em contato com o solo, ora não em contato com o solo, como vigas, baldrames, sapatas, pilares que nascem dessas vigas, que estão em contato com a água, não sofram com essas reações. E você falando, até me veio assim algumas cenas que eu já vi na TV, fotos, de, por exemplo, tem uma coluna que a gente já começa a observar que foi desprendendo a tinta, o cimento, e chega a aparecer a ferragem daquela coluna. Então, ali também pode ser um sinal de que há infiltração e que não foi impermeabilizado da forma correta? Com certeza. Não só. Isso é um sinal de problema estrutural e, porventura, também pode ser um sinal de problema de impermeabilização. É quando há um sofrimento da estrutura do imóvel. Tá? Quando observamos isso, a gente geralmente vê na parte de baixo. A gente vê brotar da parte de baixo. Quando vê problemas maiores estruturais, você vê geralmente da parte do meio para cima.
Basicamente isso. E eu já vi muitas dessas cenas, como você falou, por exemplo, em estacionamentos de prédio que são subterrâneos. E o que me preocupa quando você fala sobre isso é porque se está ali na base, a gente coloca um risco que é para a construção por inteiro. Por inteiro. Toda a estrutura sofre. Por isso que prédios, independente da altura dele, eles têm que passar por manutenções, ele tem que passar por vistorias técnicas. A obra ela tem uma validade que ela precisa ser revista e ser acompanhada. Cada patologia dessa ela tem que ser acompanhada por um especialista, por um engenheiro estrutural, por um calculista, por um engenheiro de materiais, alguém que seja específico. É como médico que seja um cardiologista que toma conta do coração, um neurologista que toma conta do cérebro, um pediatra de uma criança. A engenharia tem essas derivadas que precisam ser observadas. Foi ótimo comentário. As patologias são cada vez mais existentes e os problemas estão aí. Muitas vezes a gente só observa e como se aquele problema fizesse parte da vida da gente. A salinidade é uma, o teto manchado, a laje pingando é outra, mas quando vem um problema muito maior como a infiltração e afeta a parte elétrica da casa, aí sim, começa a ter problemas de risco de vida, começa a ter problemas até com desmoronamentos, começa a ter problemas muito mais sérios. E você falando aí, são dicas muito valiosas, dicas super importantes, que eu acho que chamam a atenção de quem está ouvindo e quem preza pelo seu investimento, principalmente da casa onde está a sua família, né? Então é um local que tem que estar seguro mesmo. E voltando aqui para o nosso mito ou verdade, Augusto. Conta para mim, toda área molhada precisa ser impermeabilizada? Mito ou verdade? Verdade. Toda área molhada de uma casa, tanto no térreo, obrigatoriamente no térreo, como também nos primeiros andares, se for uma casa de primeiro ou segundo andar, ela tem que estar impermeabilizada, com certeza. Senão aquela água vai começar a infiltrar, passar de uma laje para outra, manchar o teto de gesso, manchar toda a parte que tem do teto do térreo, basicamente. Obrigatoriamente é verdade. Então, quando você for pensar em fazer área gourmet, cozinha, banheiro no primeiro andar, toda área que seja de térreo, área molhada e de primeiro andar, ela tem que ser impermeabilizada. E quais os cuidados que a gente tem que ter, por exemplo, na impermeabilização das lajes? Muita gente faz o investimento da sua casa, já tem lá a laje construída para quando o dinheirinho sobrar, a gente poder fazer o nosso primeiro andar em cima. Quais os cuidados para impermeabilizar lajes? Bom, um material que seja simples, rápido, utilizável, técnico e que resolve. Argamassa polimérica. Sempre argamassa polimérica, pensando nesse caso que você acabou de falar. A argamassa polimérica ela te dá uma ancoragem na laje, no concreto da laje, fazendo com que ela faça parte daquele produto. Ela não é um adesivo. A argamassa polimérica ela adere à laje, criando um filme. Esse filme é definitivo, fazendo com que eu espere 1 ano, 2, 3, até mesmo consiga colocar cerâmica por cima dela e trabalhar. Augusto, eu construí, levantei a alvenaria, vou construir uma casa em cima da minha casa, vou levantar um segundo andar, um primeiro andar. Ô glória! Ô glória! Observando sempre o uso de argamassas poliméricas que são excepcionais. Quando eu falo só de telhado, eu posso usar um material emborrachado, eu posso usar um veda-tanque, uma manta líquida, que vai resolver o meu problema com relação a telhados, basicamente isso. Você falou sobre a impermeabilização das áreas molhadas, cozinha, banheiro, área gourmet, mas aí no meu investimento eu posso fazer uma piscina, aí no primeiro andar. Jesus do céu, aí é que tem que tomar cuidado. Aí é por obrigação mesmo, aí é religioso. Uma piscina, a impermeabilização não é só para deixar com que a água entre, é para também fazer com que a água não saia. Nesse caso, a impermeabilização, você tem que, por obrigação, usar uma argamassa polimérica com adição de fibras, se possível, melhor ainda. Usar telas de poliéster, usar produtos tecnológicos para fazer com que não tenha. Você está, olha a situação, você está com uma piscina no primeiro andar, embaixo eu tenho uma casa. Imagina que situação, embaixo eu tenho um terraço, eu tenho um prédio. Imagina, piscina no teto de um prédio. Eu preciso usar de toda a tecnologia e todo o material que tenha, do mais avançado possível, para fazer com que tenha a retenção dessa água.
Na Itatiunga a gente tem Impervius, né? Eu tenho a linha completa da Impervius. A Itatiunga tem uma linha que foi pensada para isso. Eu tenho uma linha que são de argamassas rígidas e argamassas flexíveis. E argamassa flexível com fibra, que é essa que você chamou a atenção, que eu estou chamando a atenção. Essa linha Impervius é uma linha técnica, é uma linha que abordamos de uma forma muito íntegra, muito pesada na parte de engenharia. E Augusto, a gente falando aí sobre esses ambientes da casa, falando sobre piscina, mas tem outros elementos que também eles podem contribuir aí para infiltrações na casa, problemas que podem vir se a gente não investir em impermeabilização. E aí eu queria que você explicasse para a gente problemas que podem surgir de uma calha que não tem impermeabilização, de um reservatório de água, de um tanque. O que é que pode acontecer? Vamos pensar numa calha primeiro, Felipe, você foi ótimo. Uma calha, desde afetar outro vizinho, tá? Pensar dessa forma. Eu vou gerar um problema, vou gerar um problema com o vizinho, eu vou gerar um problema com uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa situação. Uma calha ela tem que ser impermeabilizada. Aí você pergunta por quê? Onde eu moro hoje em dia, onde nós moramos aqui no Nordeste, chove, Campina Grande chove rotineiramente. No sertão nem tanto, no litoral nem tanto, mas as épocas de chuva no Nordeste são frequentes. E quando elas chovem em alto índice. Eu tenho que me preocupar com isso. As calhas fazem com que haja uma condução dessa água, que eu escorra a água do telhado, fazendo com que ela chegue nos lugares mais cabíveis para ela. Então eu tenho desde as caixas de recepção públicas, quanto os reservatórios internos que eu posso aproveitar da água. Uma caixa d'água. Quando a gente fala em caixa d'água superior, eu estou falando de uma caixa que ela, ou por ser de concreto, ou por ser de alvenaria, eu tenho por obrigação impermeabilizar. Se eu não impermeabilizar, eu vou estar com um problema sério dentro de casa. Uma laje, ela tem que ser impermeabilizada mesmo que ela não tenha o telhado. Mesmo ela tendo o telhado. Então, quando eu impermeabilizo, eu crio essa proteção. Mas você falou uma coisa interessante também, Felipe, foi sobre a cisterna, as caixas e cisternas. A cisterna, eu tenho que impermeabilizar tanto para ter uma ação passiva quanto ter uma ação ativa. A ação ativa é quando eu recebo a pressão da água de dentro para fora e a passiva de fora para dentro. Então você imagina que uma cisterna está no solo e eu tenho muito solo contaminado, eu tenho muita água no solo e essa água, como raízes de solo também, costumam entrar na caixa. Então se eu não impermeabilizar, não criar uma forma de impermeabilização que seja muito bem feita, que seja coesa e que seja eterna, tá? Eu vou criar um problema para o futuro sério. O que é? Tenho contaminação da minha caixa d'água, eu tenho doenças que podem ser comprovadas por isso, eu tenho perca de água, minha caixa d'água nunca sobe, eu não consigo manter ela cheia. Por quê? Porque ela tem fissuras e eu não consigo observar. Basicamente, é observar que o processo construtivo ele tem que ser respeitado e quando a gente não respeita ele, sofre. O sofrimento vem no bolso, a primeira coisa. Depois vem patologias como doenças, que é proveniente desde da falta de impermeabilização como contaminação também. E você falando aí sobre as doenças, e tem gente aí que eu acho que tem algumas doenças que a gente nem percebe que podem vir por conta dessa falta de impermeabilização. E eu lembro que outra vez a gente conversando, você falava sobre até problemas respiratórios. Isso. E eu lembrei de um exemplo, que nem você falou de casas que você já passou. Lembrei de uma casa que eu morei lá em Bodocongó, em Campina Grande, que era um primeiro andar. E ele foi feito da seguinte forma: foi levantado o primeiro andar e não houve um trabalho, vamos dizer, de acabamento na lateral, que era justamente a lateral que recebia a chuva. Então, quando a gente fomos os primeiros moradores desse primeiro andar, e lá primeiro começou a aparecer algumas manchas na parede, que depois se tornaram mofo. Fungo. Aí o dono do apartamento, ele primeiro pintou com uma tinta normal, depois ele pintou com uma tinta lavável, que eu lembro que depois quando ela começou a sair, vinha um pedaço, mas mesmo assim o mofo ele passava por essa tinta. Isso. Então esse problema aí, o mofo, por exemplo, para pessoas que são extremamente alérgicas como eu sou, então é um problema de saúde que você às vezes nem pensa que vem da falta de impermeabilização. Isso. A falta de impermeabilização gera patologias, inclusive doenças sérias. Quando a gente pensa que não, desde conjuntivite, desde rinites,
Sinusites, desde todo um problema com respiração. Eu tenho a proliferação de fungos que está no ambiente, eu me tranco num quarto, me deito no quarto, e eu estou com uma parede contaminada com fungos, aquele fungo ele passa para o ar que eu estou respirando. Aquilo eu tenho problema pulmonar, existem N situações. E é visto, o público ele não conhece, as pessoas não veem isso como um problema, mas é um problema sério e afeta crianças, idosos, principalmente crianças. Então, muita atenção para isso. Quando começar a aparecer essas manchas, tem que combater. E Augusto, você estava falando aí do Impervius, também me veio uma dúvida. Depois da aplicação do Impervius, que eu botei lá para prevenir, pode colocar reboco em cima? Não, o Impervius já é o reboco. Vamos pensar nisso? O Impervius é um reboco super aditivado. O Impervius é uma... Bom, eu estou confundindo o Impervius com o Solitrex. O Impervius é muito produto bom para justamente combater isso. Uma argamassa polimérica, ela pode usar... Eu posso usar um reboco em cima dela? Posso fazer isso. Eu posso botar cerâmica em cima dela, eu posso botar um reboco em cima dela. Isso não tem problema. Quando eu cito a argamassa polimérica é porque ela cria uma tela, um esqueleto. Aquela tela resistente, ela faz com que, pelo percentual de polímero, pelo percentual de cimento e polímero que eu tenho ali, ela cria uma barreira. Aquela barreira vai tamponar. Sempre pensando em argamassa polimérica para retenção de líquidos ou para isolamento. Sempre. Então eu tenho uma laje, eu tenho uma calha, eu tenho uma base, uma fundação. Eu posso usar argamassa polimérica sempre. Olha aí, muitas dicas importantes. Você está saindo uma furadeira, aí ao som ao fundo. Para quem não sabe, a gente faz o podcast Está na Obra direto da sede da Itatiunga, aqui no sertão da Paraíba, em Patos. E as coisas vão acontecendo e a gente, claro, se esforçando para levar informação até o pessoal que está em casa, né? Estamos numa fábrica e essa fábrica é 24 horas, 7 dias por semana trabalhando para o cliente. Isso aí. Basicamente. E produzindo produtos para justamente evitar dor de cabeça e que o investimento do pessoal que sonhou tanto com casa própria, você não quer que depois se torne um pesadelo, né? É um sonho. Eu costumo dizer sempre assim, quando a gente visita uma obra, diz assim, tem tanto tempo, tanto suor, tanto desejo, tanto amor junto de quando vamos construir. A gente visita uma obra, a gente vê uma família se projetar. Uma obra não é para hoje, uma obra é para o futuro. Então, a gente não constrói uma casa para a gente constrói para os filhos. E quando a gente cria essa sensação, a gente tem que pensar dessa mesma forma, transbordando essa emoção, da mesma forma para os materiais. Eu não preciso e nem vou comprar nada que tenha menos eficácia. Eu tenho que comprar o que é melhor, eu tenho que comprar o que foi pensado para isso. Muito bom. Adorei essa sua reflexão, Augusto. Obrigado, pela sua participação aqui do nosso Tá na Obra. Obrigado a você, Felipe. Quero você outras vezes por aqui, viu? Duas ordens. Gente, coisa boa. E assim a gente vai encerrando mais um episódio do nosso Tá na Obra. Hoje a gente falou sobre impermeabilização. Você tem alguma sugestão de tema para a gente trabalhar por aqui? Manda lá no nosso Instagram, @Itatiunga. Por lá você também confere todas as nossas novidades. A gente está sempre atualizando as redes sociais. E se você vai construir, não esquece de procurar os produtos Itatiunga nas melhores lojas de material de construção. Vou ficando por aqui. Até a próxima, viu? Não esqueça, produtos Itatiunga, fortes e resistentes como você.